Vamos lá, esse vídeo é para você que encontra-se na situação de superendividamento e acredita que a solução para o seu caso está nas mãos de um juiz ou de um advogado. E já vou responder desde o início. Não vai ser um magistrado, não vai ser um advogado que vai resolver a sua situação financeira. Quem vai resolver isso serão vocês. 90% do esforço tem que partir de vocês. Os 10% será a solução que virá através da justiça. Por que estou falando isso? O que adianta o seu advogado ingressar com a ação na justiça solicitando ao magistrado que seja criado um plano de pagamento respeitando o prazo máximo de 60 meses, se por outro lado você não reduzir as suas despesas mensais? E se você também não aumentar o seu salário, seja através de horas extras ou seja através de renda extra. Caso contrário, não terá meios de sequer criar um plano de pagamento. E já vou explicar para vocês o motivo. Mas antes, você precisa entender que existe diferença entre o endividamento e o superendividamento. O superendividamento, a pessoa com seu salário, ela não consegue mais pagar suas despesas mensais e também não consegue mais pagar os seus empréstimos, pois seu salário não é suficiente para isso. Já na situação de endividamento, a situação não é tão grave assim. A pessoa está endividada, tem o salário, mas com aquele salário ela consegue pagar as despesas mensais e consegue pagar também as suas dívidas de consumo. Então, se você se enquadra como super endividado, você precisa necessariamente reduzir as suas despesas mensais. Você precisa também aumentar o seu salário para que exista a mínima possibilidade de ser criado um plano de pagamento. E vocês já vão entender por que eu estou falando isso. Veja só, não tem como o magistrado ou seu advogado criar um plano de pagamento respeitando o prazo máximo de 60 meses que estabelece a legislação, sem que você reduza suas despesas e sem que você aumente o seu salário. Caso contrário, não terá como esse plano se adequar ao prazo estabelecido na lei de 60 meses, pois pode ser que, por um lado, ultrapassará o seu salário líquido ou pode ser que comprometerá as suas despesas mensais, vez que você não reduziu as despesas mensais e também não aumentou o seu salário. Se você já está super endividado, com a mesma renda e com as mesmas despesas, significa que as suas despesas são elevadas e seu salário é baixo, dada a qualidade de vida que você acha que tem que ter por conta do seu salário. Eu digo acha porque se você ficou super endividado, significa que você aumentou muito as suas despesas a ponto de necessitar de empréstimos para poder pagar as suas despesas. Então, o seu salário, na verdade, ele não é condizente com a qualidade de vida que você quer ter. Então, se você manteve o mesmo salário e as mesmas despesas, a tendência é que, se manter as mesmas condições, não terá como adequar a sua dívida no prazo máximo de 60 meses, pois o seu salário será insuficiente. Se o juiz identificar que o seu salário não é suficiente para pagar aquelas despesas mensais que você apontou no processo e também pagar o plano de pagamento, ele vai julgar improcedente, porque você precisa provar para o juiz que você tem um salário disponível para pagar o plano de pagamento e o que sobrou do seu salário é suficiente para pagar as suas despesas mensais. Caso contrário, o juiz ele vai julgar improcedente. Por isso, repito, é necessário aumentar o seu salário e reduzir drasticamente as suas despesas mensais, caso você esteja procurando uma solução para o seu super endividamento. E você precisa estar preparado a se sacrificar para isso, a pagar o preço para isso. Caso contrário, não tem outra solução. Com o mesmo salário e com as mesmas despesas, vocês continuarão nessa situação de super endividamento e sempre jogando a solução lá para frente. E esse dia nunca chega, porque quando está próximo de chegar a essa data, muitas vezes essas pessoas caem em novos empréstimos, com renegociações de dívidas ou com portabilidades. Por quê?
porque ao longo de 5, de 8 anos ou de 10 anos, que têm sido os padrões dos novos empréstimos que as pessoas têm feito, depois de 2 ou 3 anos que vem pagando esses empréstimos, acontece algum tipo de situação na vida, seja porque as despesas elevaram, ou seja porque se separou, ou seja porque necessita fazer algum tipo de tratamento médico. E o que essas pessoas farão? Mais uma vez, voltarão ao banco para solicitar uma renegociação ou a portabilidade de seus empréstimos. E com isso, se aquele empréstimo que você iria pagar em 8 anos e já pagou 3 anos, você renegocia agora para pagar agora em 10 anos ou pagar em 20 anos. E alonga mais uma vez a solução para o seu problema para mais 10 anos para frente ou para mais 20 anos para frente. E nunca chega ao final do seu super endividamento. Por isso que a maioria das pessoas que encontram-se hoje super endividada estão pagando os mesmos empréstimos há mais de 10 ou 15 anos. Porque sempre acontece algo ao longo da vida, ao longo desse período que está pagando esse empréstimo, ou seja, até porque o próprio banco entrou em contato com você falando que existem melhores condições e que terão a redução das suas parcelas, porém eles não informam para você que para reduzir a parcela terão que aumentar o prazo do seu empréstimo. E mesmo que haja aquela falsa sensação que reduziu os juros ou que reduziu a parcela, mas quando você faz a multiplicação desse empréstimo, você está pagando 2 ou 3 vezes o valor do empréstimo. Com isso, se endividou mais uma vez com o banco. Então, é preciso estar preparado para se sacrificar em favor da sua família. Caso contrário, você não vai se livrar do super endividamento. Veja só esse exemplo. Há poucas semanas, eu atendi um servidor público aqui do DF que ele tem um salário bruto de R$ 22.500 e um salário líquido de R$ 11.937,66, em razão dos descontos obrigatórios, que não inclui sequer empréstimo consignado, mas tem essa redução porque essa pessoa que ela paga uma pensão alimentícia e de empréstimos consignados na folha de pagamento tem mais um total de R$ 4.500 e na sua conta corrente um total de R$ 1.800. Desses R$ 22.500 de salário bruto que esse servidor recebe, ao final desses descontos obrigatórios na folha de pagamento, que inclui a pensão alimentícia, dos empréstimos consignados, e para piorar a situação, como ele não conseguia mais pagar os seus empréstimos, ele se tornou inadimplente em outros empréstimos que já estão na fase de execução, ou seja, significa que ele não pagou as parcelas dos empréstimos e o banco ele ingressou com uma ação de execução contra ele, cobrando não só as parcelas atrasadas, como também as parcelas vincendas, e já somam R$ 300 mil. Ou seja, essa aqui é uma pessoa que se enquadra como super endividada, porque com R$ 5.650 que essa pessoa recebe, ela não consegue pagar os R$ 300 mil que está sendo cobrado através de uma ação judicial. Fora que vocês também verão que com esse salário que ela recebe, ela mal consegue pagar as suas despesas mensais. Diante disso, ela se enquadra como uma pessoa super endividada, de acordo com a lei do superendividamento. Fazendo levantamento de todas as suas dívidas do valor principal, ou seja, sequer está considerando os juros de atraso, as multas, os encargos e tudo mais. É só o valor do empréstimo abatido as parcelas que foram pagas por esse servidor até a presente data. A gente chegou à conclusão que ele deve aproximadamente R$ 600 mil, mas o total da dívida, se fosse pagar com juros, com multa e encargos, ultrapassa R$ 1 milhão. Então, se ele ingressar com o processo por superendividamento, onde o juiz vai criar um plano de pagamento, respeitando o prazo máximo de 60 meses, que é o que estabelece a legislação do superendividamento, a parcela mensal dele será de aproximadamente R$ 10 mil. Ou seja, todas as dívidas que ele tem com todos os seus credores, inclusive essas dívidas estão sendo executadas na justiça, os empréstimos consignados, os empréstimos debitados na conta corrente, o que ele tiver no SPC e Serasa, tudo vai ter que ser limitado para não ultrapassar R$ 10 mil. Por outro lado, ele recebe aproximadamente de salário líquido R$ 12 mil. Com isso, sobrará apenas R$ 2 mil. Minha pergunta é:
Você acha que um servidor público que ganha R$ 22.500 por mês, ele está preparado para receber R$ 2.000 por mês? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Deixe aqui nos comentários. Bom, vocês já devem saber a resposta. Ele não está preparado para ficar durante 5 anos recebendo apenas R$ 2.000. Mesmo que, se fosse criado um plano de pagamento, onde ele teria redução de aproximadamente R$ 500 mil de juros, de multa, de encargos, iria pagar R$ 600 mil do total de suas dívidas, então resolveria completamente a sua vida, mas, por outro lado, teria que pagar o preço de se manter durante 5 anos com um salário líquido de R$ 2.000. Essa pessoa não está preparada para isso. Afirmou que tem uma despesa mensal que superam R$ 5.000, porque tem gastos de aluguel de quase R$ 3.000 por mês, tem despesas com mensalidade escolar do filho, com água, luz, telefone, internet, academia, etc., que ultrapassam R$ 5.000 mensais. Agora me diga, se esse servidor público não pagar o preço, nunca vai sair dessa situação. Não tem solução para quem está super endividado se você não pagar o preço, se você não aumentar o seu salário, se você não reduzir as suas despesas. A pessoa prefere empurrar esse problema lá para frente, como eu falei para vocês, prefere ir no banco, renegociar mais uma vez essa dívida, passando para 10 anos, passando para 20 anos, sabendo que depois de 3, 4, 5 anos vai acontecer mais alguma coisa na sua vida e ela vai trocar aqueles 10 anos que já era a renegociação passada agora para passar para 20 anos e sempre vai ficar nesse ciclo vicioso. Não consegue sair disso. Por quê? Não consegue pagar o empréstimo até o final, mesmo com juros. E antes de pagar esse empréstimo até o final, preferem renegociar, jogando a sua dívida lá para frente, jogando o seu problema também lá para frente e nunca vai chegar numa solução. Por isso que a maioria das pessoas que estão hoje super endividadas, principalmente servidores públicos, estão pagando a mesma dívida há 10, 15, 20 anos, porque está sempre nesse ciclo de renegociação de empréstimo e nunca está disposto a pagar o preço. Qual é pagar o preço? Repito, reduzir drasticamente suas despesas e aumentar a sua renda. Sim, você vai ter que se mudar do centro da sua cidade, você vai ter que ir para um aluguel, nem que seja de uma kitnet, você vai ter que colocar a sua família numa kitnet ou no apartamento de 1 quarto, porque você precisa pagar o preço. Se você deixou sua família super endividada, você agora precisa resolver essa situação. Então você vai começar a levar marmita para o trabalho, você vai ter que vender seu carro, você vai ter que andar de ônibus, você vai ter que deixar de ir no shopping, você vai ter também tirar o seu filho da escola particular e colocar na pública, você vai ter que cancelar o seu plano de saúde, entre outras coisas. Terá que reduzir drasticamente as suas despesas. Se você deixou sua família nessa situação, agora cabe a você resolver essa situação. Como eu disse, não vai ser um advogado que vai resolver essa situação, não vai ser o juiz que vai resolver essa situação e não tem solução mágica para isso. Você tem que pagar o preço. É apenas você que tem que pagar o preço. Não dá para manter o mesmo padrão de vida que você tem achando que o juiz ele vai criar um plano de pagamento para manter o seu mesmo salário. Não tem como, porque se você está super endividado, as suas despesas, suas dívidas, não tem como enquadrá-la no prazo de 60 meses. Então você precisa se sacrificar, você precisa pagar o preço. E mesmo que você não ingresse com nenhum tipo de ação judicial, você precisa pagar o preço, você precisa reduzir as suas despesas e tem que pagar esses empréstimos até o final. Se renegociou em 120 meses, se você fez um empréstimo de 120 meses, que pague as 120 parcelas. E saia desse ciclo vicioso de renegociar os empréstimos a todo momento, porque você nunca vai conseguir sair dessa situação. E fora a redução das despesas, você precisa de alguma forma realizar mais horas extras. Eu sei que você já está cansado, mas se você ficou nessa situação, agora você vai ter que pagar o preço. Você precisa entender que o que é melhor para você? Você pagar o preço durante 5 anos ou você ficar empurrando o problema por mais 10, por mais 15,
por mais 20, por mais 30 anos. Você prefere trocar 30 por 5? Eu, na minha opinião, prefiro trabalhar, ralar, reduzir despesas, morar de aluguel, morar numa kitnet durante 5 anos, porque eu sei que depois que eu pagar esse preço de morar por 5 anos numa kitnet pequenininha com a minha família, porque eu sei, se eu errei, agora eu preciso consertar isso. Então, durante 5 anos, eu e minha família vai pagar esse preço, vamos viver numa kitnet, vamos viver num apartamento pequenininho, porque eu sei que depois de 5 anos eu estou livre. Eu economizei 500 mil reais de juros, no exemplo que eu dei para vocês aqui, eu reduzi minha dívida, que eram 20 anos ou que eram 10 anos, para apenas 5 anos. Depois de 5 anos, no exemplo que eu dei para vocês, eu volto a ter meu salário líquido de 12 mil reais. Isso fora que ao longo dos anos terão alguns reajustes, mas puxando para a realidade de hoje, eu vou ter pelo menos, no exemplo que eu dei para vocês, 12 mil reais. Ou é melhor eu ficar durante 20 anos recebendo 5 mil reais e com a execução batendo na minha porta a qualquer momento. No exemplo que eu dei para vocês, a pessoa está com processo na fase de execução de mais de 300 mil reais. Então, a qualquer momento vai chegar um oficial na porta da casa dessa pessoa e vai cobrar a dívida. Vai piorar o salário, vai piorar suas contas bancárias, vai piorar seus bens. Então, você prefere ficar durante 5 anos recebendo 2 mil reais, mas depois de 5 anos você vai receber o seu salário líquido sem nenhum tipo de desconto, sem estar devendo para ninguém. Nada, zero. Vai voltar ter liberdade financeira, vai voltar a ter uma estabilidade financeira. E depois desses 5 anos, daí sim você, depois de ter pagado o preço, de ter sofrido muito nesses 5 anos, você não vai ficar mais super endividado, você vai entender que você precisa ter uma qualidade de vida que seja inferior ao salário que recebe. Não é porque você recebe 12 mil reais que você tem que gastar 12. Se você recebe 12 mil reais, você tem que gastar no máximo 70% do seu salário. E os outros 30% você tem que fazer um fundo de reserva, uma reserva de emergência, porque você não sabe o dia de amanhã. Porque numa urgência, se você fez um fundo de reserva ao longo dos meses, ao longo dos anos, numa emergência você tem um dinheiro ali guardado para suprir aquela necessidade urgente. Agora, se você não tem fundo de reserva, aconteceu uma urgência, o que você faz? Procura o banco e troca. E de um empréstimo ali que você fez rápido, de apenas 10 mil reais, se transforma em 20. Aí passam mais 6 meses, passa mais um ano, acontece uma nova urgência, vai lá no banco, pega mais 50 mil, que se transforma em 100 mil, e se já devia 20. E nisso, vai escalando novamente. Então, entre colocar minha família para reduzir despesas e a gente pagar o preço durante 5 anos, eu prefiro ficar os 5 anos. Essa parece ser a decisão mais sábia, porém, quase ninguém está disposto a pagar esse preço. As pessoas querem que venha uma solução que reduza suas dívidas, que reduza os seus juros, que reduza suas parcelas, porém quer manter o mesmo padrão de vida. No processo, vocês não vão conseguir isso. Então, se você quer sair do superendividamento, você precisa estar disposto a pagar o preço. Faça hora extra, procure uma forma de você ter uma renda extra. Se você não sabe como, deixe aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo mais completo trazendo para vocês como você consegue ganhar dinheiro sem que isso afete o seu trabalho. Caso você não esteja pronto para isso, não procure um advogado e não procure a justiça.